doenças psíquicas nem sempre são o que parecem. Uma abordagem diferente que a médica e espírita Gláucia Lima nos vai hoje ajudar a compreender. E eu peço já um grande aplauso para a doutora Gláucia Lima. Olá, doutora, boa tarde. Bem-vinda. Bom, eu antes de mais gostava que a doutora explicasse o que é isto da mediunidade, que assusta muita gente. O que é isto da mediunidade, doutora? Boa tarde, Fátima. Boa tarde. O tema da mediunidade realmente é um tema um pouco assustador, porque tudo que é desconhecido assusta. Portanto, mas a mediunidade é uma faculdade natural no ser humano. Todos nós podemos possuí-la num grau menor ou maior. Portanto, é a faculdade que possibilita que possa existir o intercâmbio entre aquele que podemos dizer o mundo dos vivos e dos mortos. Portanto, ou ainda possa existir a comunicabilidade entre o mundo dos encarnados, que somos todos nós, que estamos aqui presentes, e o mundo dos desencarnados, aqueles que já partiram para um outro lado da existência da vida. E quer se queira, quer não, há uma grande influência de um mundo no outro? Quer se queira, quer não. Não podemos dizer, eu vou fazer de conta que isto não existe. Acabou. Isso não seria possível, porque esses dois mundos se intercomunicam. Portanto, aqueles que partem deste mundo para um outro mundo, muitas vezes, e a maior parte das vezes, ainda se continuam aqui entre nós por questões de sofrimento e de dor. Portanto, muitos de nós sentimos essa influência, muito embora essa influência seja oculta. E através da mediunidade, muitas vezes podemos sentir ainda mais ostensivamente, porque o médium é aquele que sente essa influência de uma forma mais ostensiva. Portanto, resistindo essa influência de uma forma mais clara, mais sentida, vamos dizer assim. Doutora, provavelmente alguns dos nossos espectadores estão a ouvi-la e a pensar assim, mas como é que alguém da área da ciência, uma médica, tem esta ligação à mediunidade? Então, mas não estamos a falar de duas coisas que não são compatíveis, que não casam? Mas são perfeitamente compatíveis. Então? Porque a própria medicina e a própria psiquiatria já assumiu os fenômenos de transe e possessão, por exemplo. Nós todos na psiquiatria nos regimos por classificações. E desde 2003, por exemplo, nós temos o Código Internacional das Doenças e no capítulo 5, que rege os transtornos mentais do comportamento, existe um tipo de fenômeno que é o fenômeno de transe e possessão, que é uma das classificações que está contida nesse Código Internacional de Doenças, que é um código da Organização Mundial de Saúde. Portanto, esse título existe desde 2003 nessa classificação. Portanto, o fenômeno de transe e possessão é um fenômeno aceito dentro da comunidade científica. Entretanto, o fenômeno de transe e possessão, ele é tido como um fenômeno dissociativo da consciência, ou seja, ele é aceito como um fenômeno normal quando ele acontece dentro de um contexto, vamos dizer assim, em um contexto cultural ou social, onde esse fenômeno é aceitável, ele é normal. Quando ele não acontece fora desse contexto, ele é considerado como patológico. Pronto, mas ele é normal e ele é considerado aceitável quando dentro de um contexto onde ele é praticado como uma questão, por exemplo, religiosa, uma questão, por exemplo, dentro das seitas, onde ele é culturalmente integrado. Doutora, eu tenho aqui várias questões para lhe colocar, mas no seguimento do seu raciocínio queria ainda perceber o seguinte. Obviamente que só quem estuda é que pode chegar a estas conclusões do que lhe vou perguntar, mas perante um determinado comportamento, ou seja, uma pessoa que tem determinados comportamentos repetidos, como é que se chega à conclusão se aquilo é uma doença psíquica ou se é uma manifestação qualquer relacionada com a mediunidade? Fronteira, no fundo. Fronteira. Muito bem. Isso não é fácil, Fátima, pois. Porque normalmente nós temos que ter o conhecimento quer do lado psiquiátrico, quer do lado mediúnico, pois. Perfeitamente. E não é, de facto, um diagnóstico fácil, simples. E muitas vezes nós assistimos, algumas pessoas caírem no êngodo de irem, por exemplo, a determinados locais e pessoas com patologia psiquiátrica, né? E, de facto, por exemplo, posso citar um exemplo, com patologias tipo esquizofrenia, ir a determinados sítios e terem o diagnóstico de mediunidade, por exemplo. Mas por quê? Porque ouvem coisas ou sentem sensações esquisitas. E, de fato, em terem diagnósticos psiquiátricos.
Estou dando esse exemplo ao contrário para depois não enviesar a questão da mediunidade, que nós podemos falar daqui a pouco. Pronto. Isso por quê? Por desconhecimento. Mas, efetivamente, há situações em que o contrário também se verifica. Pronto. Então, é preciso ter o conhecimento dos dois lados da questão para, efetivamente, não cair nem num lado nem no outro. Exatamente. Muito bem. Agora vamos aqui a alguns pontos que me parecem importantes esclarecer aos nossos espectadores. Primeiro, a mediunidade é hereditária, doutora? Nós não poderíamos dizer que a mediunidade seja hereditária, ou seja, não há nenhum estudo que comprove isto. De facto, nós temos, efetivamente, vamos lá ver, alguns estudos demonstram que há famílias em que culturalmente isto se verifica. Há muitos médiuns que, dentro de um contexto, vamos lá dizer, familiar, que se repete, a mediunidade é praticada dentro daquela família. Portanto, não estou a falar aqui em espiritismo, propriamente dito, mas até mesmo, por exemplo, algumas seitas africanas, algumas culturas africanas, em que porque a mediunidade, eu aqui aproveito para dizer que a mediunidade não é patrimônio do espiritismo. A mediunidade é praticada em muitas culturas, em diferentes seitas e etc. Não é patrimônio do espiritismo. O espiritismo vem organizar a prática mediúnica de uma forma, vamos dizer, dirigida, de uma certa maneira, vocacionada para o bem e dando uma certa, através do Livro dos Médiuns, como a gente sabe, dando um certo contributo de organização para a prática mediúnica. Pronto, mas não é patrimônio, não é exclusivo do espiritismo. Mas voltando à questão, não podemos dizer que ela tenha aqui um marcador biológico para a hereditariedade. Nós não podemos afirmar isto como uma verdade. Mas aquilo que se constata é que em famílias onde já existem médios, parece que de geração em geração, ou de umas quantas em umas quantas gerações vai aparecendo. Podemos dizer que talvez seja um efeito cultural, ou podemos atribuir aqui a vários outros fatores, que não necessariamente é um marcador biológico. Eu digo isto porque até me recordo alguns testemunhos de pessoas com mediunidade que depois de ouvir as suas histórias percebo que já havia uma avó, um avô, e portanto percebo o que a doutora está a dizer. Sim. Agora, outra questão. A mediunidade pode ter efeitos físicos e também efeitos emocionais? É assim, a mediunidade, nós podemos dizer que ela é de efeitos físicos, que são aqueles efeitos mediúnicos que são palpáveis, que são visíveis. Por exemplo? Não é? Por exemplo, a mediunidade em que as pessoas podem ouvir batidas dentro de casa, objetos a se moverem. Portanto, são normalmente aquela mediunidade quando começa a desabrochar na adolescência, em que os jovens, muitas vezes... Isso nós temos que partir agora para um outro aspecto, que é as fases do desabrochar da mediunidade, que são várias fases, na infância, na adolescência, na idade adulta e até na velhice. Pronto. Então, tem uma fase em que, muitas vezes, na adolescência, em que aquela energia, o desabrochado do adolescente, então, parece que os espíritos aproveitam aquela energia do adolescente e é mais fácil manifestar-se de efeitos físicos e muitas vezes há coisas que se podem mover dentro de casa, então objetos a moverem-se, batidas, portanto, de efeitos físicos, por exemplo, seriam esse tipo de mediunidade, e de efeitos inteligentes que seriam a psicografia, a psicofonia. Psicografia é o quê, doutora? Escrever seria que a possibilidade dos médiuns escreventes, que seriam aqueles médiuns que se podem espíritos que podem escrever quase através... como se ditassem a uma pessoa e essa pessoa começa a escrever e nem sabe o que é que está a escrever. Exatamente. Mas está a escrever. Ou podem não saber, ou podem saber simultaneamente ao passo que estão escrevendo. Existem muitos médiuns, por exemplo, Chico Xavier, que é assim um ícone da psicografia, não é? Outros tantos de Valdo Franco, que são médiuns muito conhecidos mundialmente, que já produziram imensos livros psicografados, que são mediunidades de efeitos inteligentes. Outra questão é se o ser médium é alguma patologia psiquiátrica, se é preciso ter um cuidado especial com alguém que é médium, porque pode haver ali efetivamente alguma De forma nenhuma. Nós não podemos de maneira nenhuma dizer que o médium tem uma patologia psiquiátrica. Aliás, foram feitos vários estudos assim de grande significância. Um deles foi feito por um psiquiatra brasileiro com uma amostra bastante significativa, com 115 médiuns, de facto, estudando a personalidade desses médiuns, e verificou-se que nenhum desses médiuns tinha um perfil psicopatológico
que se pudesse dizer que tinha uma patologia psiquiátrica ou nenhuma predisposição para a patologia psiquiátrica. Portanto, nós próprios fizemos um estudo já em 96, peço desculpa, pela Fundação Bial, fazendo um perfil psicopatológico dos médiuns portugueses, portanto, com uma amostragem também significativa, e não encontramos um perfil psicopatológico desses médiuns estudados. Portanto, então não existe um perfil que se possa dizer que seja um perfil psicopatológico desses médiuns. Portanto, poderá existir uma predisposição para alguns eventos dissociativos, existiu realmente uma escala, por exemplo, nos médiuns de psicofonia, uma maior predisposição para alguns eventos dissociativos, porque parece que deve existir uma maior predisposição para a psicofonia, que é o médium falante, não é? Aquele que fala, que o espírito pode falar através dele, mas não necessariamente uma psicopatologia, ou que esses médiuns tenham mais psicopatologia, ou sejam mais deprimidos, ou sejam mais esquizofrênicos, ou sejam mais bipolares, do que a população em geral. Na sua experiência, doutora, de consultório, porque sei que, enfim, acompanha muitos pacientes, já lhe aconteceu alguma vez, no fundo, receber alguém que tem uma patologia em termos psiquiátricos e é médium ao mesmo tempo? Já me aconteceu várias vezes, porque muitas vezes as pessoas procuram, muitas vezes, a consulta para esse diagnóstico diferencial, não é? Especificamente para saber se são realmente médiuns ou têm patologia psiquiátrica. E digo-vos que é muito mais, muitas vezes as pessoas preferem, muitas vezes, realmente serem médiuns do que terem patologia psiquiátrica. Então procuram para esse diagnóstico e preferem ter, ou seja, é quase como se preferissem, de facto, não terem a patologia psiquiátrica e esconderem-se um bocadinho através da mediunidade. Mas, normalmente, essas pessoas não têm uma psicopatologia que seja diagnosticável sendo médium, ou seja, não é condição ser médium, não é condição psicopatológica para ter uma patologia diagnosticável. Agora, essa mediunidade, a mediunidade que parece-me a mim que não é uma coisa que toda a gente tem, ou toda a gente tem mediunidade, doutora? Ou seja, todos nós somos passíveis de ter uma capacidade mediúnica. Nem todos nós desenvolvemos-la. Ou seja, todos nós podemos ser médiuns em grau maior ou menor. Todos nós podemos ser médiuns. Não é uma coisa que nasce só com meia dúzia de pessoas? Não, de forma nenhuma. Nem é um dom especial, nem é uma característica especial, nem a pessoa que é médium nasceu com um dom especial para salvar a humanidade. Todos nós podemos ser médiuns. Todos nós até somos mais ou menos médiuns. Ou poderíamos dizer, somos mais ou menos sensitivos. Sentimos em mais ou menos, um grau maior ou menor, essa sensibilidade mediúnica. Uns desenvolvemos, outros não desenvolvemos. Há pessoas que acham que não sentem nada, mas um dia vão sentir qualquer coisinha. Mas algumas pessoas desenvolvem ostensivamente, e esses que desenvolvem ostensivamente são os considerados os verdadeiros médiuns. Já vamos continuar então esta conversa com a doutora Gláucia Lima. Agora recordo os nossos espectadores que temos um prémio absolutamente extraordinário. Não, nós temos vários, mas a começar por aquele que você vai receber de certeza só porque está aí à